teatro dos espaços públicos sempre existiu. Na verdade, o teatro e as artes em geral, elas todas são originadas de espaços públicos. Elas não nascem em gabinetes, elas não nascem no escritório de algum intelectual. É um teatro livre da convenção burguesa, da bilheteria e do palco convencional, né? Que é uma libertação, uma volta para o teatro popular. É como se a gente estivesse voltando para as origens do teatro, né? Um teatro que vai de encontro ao povo e não um povo que vai de encontro ao teatro. Quando eu experimentei a rua pela primeira vez, eu vi muito mais sentido no que eu fazia. Principalmente no momento que a gente está no país e que esteve nos últimos anos, né? Que teatro é muito desvalorizado. A gente vai ao encontro do público e ele aparece, ele quer. Então, se não estamos no teatro, levamos ao teatro onde o povo está. Nossa, que horrível! Vocês não sabem que não faz nada mesmo aqui. Vai embora, vai embora. Não é o teatro, o edifício que inventa a atividade. A atividade é que pode criar lugares para ela se definir, mas não é o prédio que faz a função. A função é que faz o prédio. Você, a partir do momento que você coloca o teatro dentro de uma caixa, você está selecionando quem pode ter acesso àquilo ou não. Não tem palco, não tem palco. Olha o artista, olha o público. Nós estamos no mesmo nível. Acho um exercício de coletividade, um exercício democrático. Também tivemos de demolir a ideia de um teatro que nós tínhamos aprendido nas salas fechadas da burguesia capitalista protestante, como é que eu chamo. O nosso culto passou a ser de outra natureza, né? Rompemos com a sala fechada, rompemos com o domínio unicamente da palavra e do diálogo e passamos a estabelecer a comunicação em muitos outros níveis. Nós estamos conquistando esse espaço. É um espaço de liberdade, de beleza e de poesia. Não é um espaço de desordem. Pelo contrário, é um espaço de reorganização. Na rua, você faz para as pessoas participarem. E aí você conta que na rua é um espaço muito especial, porque numa mesma roda você tem diversas camadas sociais sempre presentes, né? De cada apresentação nossa, pelo menos 30% das pessoas nunca tinham assistido teatro. Então, as relações que o teatro de rua propõe são relações que quebram, primeiro, a distância do palco convencional, né? E ressignifica o espaço público. Ele ressalta no espaço público a finalidade de agro, a finalidade de troca entre as pessoas. Nós vivemos em aglomerados humanos onde as pessoas ficam totalmente isoladas umas das outras. Isso é uma coisa muito dolorosa. O espaço público é um espaço, ao meu ver, que está em permanente disputa, né? Então a gente vê a evolução do espaço público. Retirou, por exemplo, os coretos, que eram um espaço de encontro, né? Essa praça que tem aqui na frente do nosso espaço, tem relatos na tribuna que durante 100 anos consecutivos acontecia um baile todo domingo nessa praça. Nos últimos anos, tiraram os bancos da praça. A gente teve que fazer um movimento na cidade para colocarem de volta os bancos. Então, o espaço público, ele sofre muito hoje em dia, né? Ele sofre muito com esse espírito mais conservador, onde impede as pessoas de estarem utilizando o espaço público como um espaço de encontro. E aí a arte, quando ela começou a redescobrir esse espaço, foi de uma potência muito grande, né? Mas muitas vezes a gente não tem a mínima possibilidade de optar para que esse espaço seja assim ou assado. Ele vai acontecendo, né? Os próprios parques mesmo vão colocando catraca, vão colocando maneiras de que ele seja cada vez mais restrito a um público padronizado. Então os jovens vão saindo dos parques, né? E aí a gente vai ficando
sem espaço público, né? Será que é um espaço público? É aquilo que hoje, no mundo que a gente está, a gente precisa lutar para que ele seja nosso de fato. Seja a possibilidade de reflexão e diversão, e não de alienação e um eterno entretenimento. Por isso que a mulher trabalha sempre pelos dois. O homem acaba de chegar, tá com fome, a mulher tem que olhar pelo homem. Uma cidade que se manifesta artisticamente nos seus espaços abertos é uma cidade capaz de estabelecer convivência de cidadania de primeira classe. E uma cidade que é coalhada de manifestações artísticas é uma cidade que tem um convívio urbano melhor. Na rua, a possibilidade da intervenção real sempre torna mais interessante, porque ele é mais vivo, né? Ele tem menos amarras do que no palco comum. As convenções teatrais, que são convenções burguesas de distanciamento. Obrigado também, vocês são bondosos, vocês são queridos. No palco a gente está muito protegido, né? Então a gente vai com algo preparado. É claro que acontece coisas que podem interromper, claro. Mas na rua a gente vem preparado para isso e é bom que aconteça. A gente joga com espaço, uma coisa que o palco protege a gente, né? E a rua a gente está completamente aberto às energias da rua, às intervenções. A primeira coisa que a gente ouve quando vai para um teatro fechado é: por favor, desliguem os seus celulares. E o teatro de rua não pede isso, né? O teatro de rua não deseja uma pública ou um público formatado. Se alguém está filmando um teatro de rua que a gente está fazendo no momento, a pessoa para e começa a filmar, isso pra gente é ótimo, porque se filmou é porque viu coisa importante, é porque quer mostrar isso para alguém e anunciar uma outra possibilidade de fazer cultural. Acho que as redes sociais, por exemplo, ajudam muito pra gente na divulgação, ajudam muito em canais de comunicação independente. E foi até graças a essa mídia alternativa que surgiu depois que a tecnologia ficou um pouco mais socializada, que algumas questões hoje em dia têm espaço de discussão, sabe? Que não teria numa mídia convencional, por exemplo. Algumas pessoas registram um momento, mas não é a relação predominante, sabe? Não é essa relação. A relação é do contato, a relação é do cheiro, a relação é da troca. É o contato real, no chão, corpo a corpo. Os nossos atores não sobem em palco, os nossos atores não declamam e eles entram em contato direto com a população. Muito obrigada! A arte pública faz parte dessa categoria dos grandes veios públicos da vida humana. E é muito esquisito porque a gente geralmente não associa a arte como um bem público. A arte vai ficando um bem particular de alguns iniciados, a quem pode pagar, vai ficando sujeita a coisas de mercado. E a gente fica com a sensação que as coisas só acontecem no lugar determinados para ela. E isso não é bom. Não é bom porque você vai discriminando demais a atividade e reduzindo o acesso a ela. A arte pública, ela não tem lugar, ela se dá em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer espaço. A Secretaria de Cultura tem que ser ela tem que ser aberta, porosa, receber todo mundo, dialogar, para que exista reconhecimento mútuo. Para mobilizar especificamente a arte de rua, a gente fez recentemente a regulamentação da Lei de Artistas de Rua aqui na cidade. Aí cada prefeitura tem um caso. Aí todos os espaços públicos pertencem a uma prefeitura. Entende? Os círculos eles vão se fechando. E a sensação é essa, de que não querem que seja feito. Não pode tocar aqui! Não pode! Não pode! Deixa que eu falo! Deixa que eu falo! As políticas públicas são atualmente nada. Talvez amanhã eu me depare com algo que pense para o teatro de rua, mas são poucas as oportunidades. Eu, pelo menos, não conheço e estou aí na rua no mínimo 8 anos. Então a gente criou um decreto que, reafirmando essa lei que garante o direito do artista de rua se apresentar na cidade, a gente tem aqui
um fundo municipal de cultura que premia projetos a partir de editais. E que as pessoas que mandarem projetos para esse edital, depois a gente julga e os projetos selecionados então recebem recursos. Quando a gente termina um edital, a gente já está pensando no próximo. Então você não tem tempo nem de maturar aquela reflexão. Então olha como isso é contraditório com o que a gente se propõe a fazer. É realmente algo agoniante pensar nos editais, porque você escreve para mostrar que aquilo que você faz, de fato, tem uma contraproposta social. Ao mesmo tempo, você precisa vivenciar aquele processo que está fora da lógica pedida pelo comércio, né? Você precisa vivenciar aquilo rapidamente e criar um produto para dizer fiz, como se o processo em si não valesse de nada. Porque a gente sempre foi resistência, né? Nunca foi uma opinião hegemônica que a arte de rua tinha um lugar. Quando a arte de rua começou a conquistar alguns lugares na academia, por exemplo, algumas pesquisas acadêmicas começaram a proliferar sobre arte na rua. Só no estado de São Paulo a gente rodou mais de 100 cidades. E tudo isso parou de 2 anos para cá. Companheiros nossos mesmo, de ligar e falar, olha, a gente queria trazer vocês, mas a gente não pode, porque a prefeitura que vai financiar falou que não quer vocês. Eu passei períodos enormes da minha vida resistindo durante os 25 anos de ditadura militar. Eu precisava resistir porque eu precisava estar vivo quando esses tempos ruins acabassem. E quando eles acabaram, na verdade, eu estava vivo e muito vivo e tinha um grupo de teatro que era o Tá na Rua. Mas a gente não está pronto, né? A gente precisa avançar em muitas questões ainda. E quanto mais a gente avançar, mais a gente provoca uma transformação social. Se a gente parar e achar que o que a gente está fazendo já basta, esse teatro provavelmente vai reproduzir a lógica. Sem dúvida, a arte de rua tem um papel democratizante. Ela expressa situações de identidade, de criatividade, que não são possíveis em outros espaços. Eu não gosto de caracterizar minha atividade como um ato de resistência. Quando você está resistindo, parece que você não está agindo. A atuação é a resistência. A minha atividade, ela é proativa, ela avança. Não é só para resistir. E não estou fazendo para resistir a nada. Estou fazendo para afirmar uma possibilidade de construção de um mundo melhor que eu acho que é possível. E se alguém pode fazer isso, no caso nós podemos, tem que fazer. É necessário que aconteça para que os dias sejam mais leves. O mais gratificante de tudo, de estar na rua e não estar no palco, é isso. É olhar no olho das pessoas, é você trocar com elas, deixar com que elas te modifiquem. É uma troca mais olho no olho. E o que eu mais gosto da rua são os encontros. Eu aprendo demais com os encontros que eu tenho na rua, assim, né? Com as pessoas que passam, com as pessoas que moram nas ruas. O meu maior aprendizado, coisa que no palco eu não tenho, né? Você tem aquele distanciamento que eu particularmente não gosto. É gostoso fazer no palco, sim, gostoso. Mas na rua eu aprendo muito mais, eu me sinto mais em casa, assim, assim. Acho que é muito difícil não fazer teatro de rua. Parece que todas as vezes, assim, que ou faz um ensaio ou tá juntas pensando em como fazer uma cena, eu me sinto como se eu tomasse uma colher de saúde, assim, me dá essa sensação. Acho que agora eu tô saudável, posso fazer outra coisa do meu dia a dia, né? É uma cidade iluminada, onde o convívio urbano deverá ser inevitavelmente de melhor qualidade do que esse que nós temos nesse momento aqui. Nesse sentido, nós somos uma luz que permite enfrentar a escuridão.
É.